Considerações finais. Temos 20 minutos. Respondendo, então, as perguntas, eu acho que uma das principais, e eu gostaria muito que o vereador Beltrão estivesse aqui, porque foi ele quem mais me perguntou sobre isso. Tá, obrigada. O senhor não precisa ofender, vereador. Olha só. Não, eu não ofendi essa casa. Calma, eu gostaria pessoal. que o senhor escutasse a minha Estava resposta. indo tão bem aqui. Nós recebemos o convite. Não, eu só pedi onde o senhor estava. Senhor vereador, nós recebemos o convite para participar da audiência e, naquele momento, nós entramos em contato com a sua casa, com o assessor, se eu não me engano, é o Bruno, eu não sei se é esse o nome, pedindo, na verdade, então, outro pedindo, na verdade, qual era a pauta dessa audiência. Foi nos dado que a pauta era segurança pública. Então, mais segurança pública na questão das pessoas em situação de rua. Essa foi a informação que nós recebemos. O que aconteceu naquele momento? Nós colocamos esse assunto em reunião diretiva, para que a gente pudesse, na verdade, avaliar quem poderia participar. Por conta dos compromissos que nós tínhamos, e eu posso elencar todos eles para o senhor, a gente definiu que a nossa direção não poderia participar naquele momento. E lamentamos o fato de que a gente não consegue negociar a data com vocês. Então, o que aconteceu, vereador? Quando o senhor fala que eu proibi servidores, o pessoal do POP fez, na verdade, um questionamento se poderia acompanhar os usuários nessa reunião. O que nós fizemos, na verdade? Nós dissemos que o servidor deveria permanecer no trabalho, fazendo atendimento aos usuários. E a pessoa, na verdade, que deve deve participar das reuniões são diretoras ou gerentes que tenham a propriedade para falar sobre o assunto. Um servidor que trabalha no serviço não necessariamente tenha toda a propriedade para discutir. Isso é uma prerrogativa nossa de definir quem é a pessoa que vai. E, naquele momento, em função dos compromissos, SINASE no CASEME, reunião de secretários que a gente tinha também. Nós tínhamos também a aprovação da lei do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente na Assembleia do CONDICA. Nós tínhamos também a reunião do reordenamento com outros conselhos sobre o reordenamento da média. Nós optamos em não ir. Não foi, na verdade, para provocar ninguém e nem para dizer que a FAS ela não conversa com o Legislativo. E eu queria, inclusive, salientar o seguinte: todas as vezes que qualquer vereador desta casa entrou em contato com a FAS, sempre foi bem atendido. Sempre foi bem atendido. E a nossa falta em uma reunião, que foi um convite, ela não pode ter gerado tanto problema assim, porque, na verdade, quando nós entendemos que era uma situação muito mais de segurança, eu até comentei com as gurias, a gente não tem muito a contribuir, embora fazer aquilo que a gente já faz. E aí eu já respondo uma pergunta. A gente tem conhecimento, sim, quando chega, obviamente, a nós, quando os agentes políticos provocam alguma questão de violência, e nós temos esse relato feito de forma escrita e em reunião para a Secretaria de Segurança Pública, para o secretário. Então, essa é a ação que a gente pode fazer, digamos, como, na verdade, presidente da FAS, encaminhando o assunto para a secretaria, para que o secretário da Segurança Pública abra alguma sindicância ou algo nesse sentido. Então, não existe uma negativa da parte da FAS para esvaziar essa reunião. O que aconteceu foi que a gente avaliou os assuntos e percebeu, na verdade, que, por conta dos outros compromissos, nós deveríamos participar dos outros compromissos. E que, claro, dada a convocação, a gente está aqui para esclarecer. Mas a pergunta veio também, vocês pretendem não participar mais? Não, gente, a gente só fez uma avaliação naquele momento. Nunca negamos, inclusive quando ligam e a gente não pode atender, nós retornamos ligação para os vereadores. O vereador Alberto conversa comigo quase que sempre por WhatsApp, eu tenho respondido todas as questões e sempre nos colocado à disposição. Então, pessoal, eu reitero que era um convite.
Esse convite foi avaliado, não foi uma vez só, nós colocamos 2 vezes em pauta, só que por falta, na verdade, de disponibilidade. Só que os servidores do POP, sim, foi dito para eles que eles não poderiam participar, que eles deveriam ficar no Questão pela ordem, trabalho. senhor presidente. Bom, eu continuo? Instantinho. Senhor presidente, de acordo com o regimento para organizar melhor os trabalhos, houve uma manifestação da senhora no Pioneiro, do dia 30, que ela disse o seguinte: a presidente da FAS, Rosana Menegoto, afirmou à Rádio Gaúcha Serra que tomou a decisão de não participar do evento porque não concorda com a forma como foi organizado. Acho que essa informação é importante, Também vou falar. até para ser desmentido isso, e o jornal, né, tem que ser cobrado Também vou disso. falar. Né? Nos induziu em erro, então. Pessoal, nós não temos espaço previsto para tréplica, né? Então vamos considerar que não se abre mais espaço para outros pronunciamentos, a não ser agora a conclusão da senhora Rosane. Eu gostaria de fazer um pedido para essa casa, tá? E aí entra essa minha colocação. Toda vez que se faz uma reunião e, de alguma forma, se expõe o nosso usuário à questão da violência, eles relatam no nosso serviço que eles têm depois a questão de serem caçados, que eles, na verdade, depois são ameaçados e eles não se sentem bem com isso. A nossa proposta para vocês é, quando vocês querem ouvir, façam de forma confidencial, anônima e tragam para uma reunião. Colocar, expor o usuário a essas situações, eles ficam com medo, amedrontados e passam por isso. Por isso que nós pedimos, na verdade, que, quando acontecer esse tipo de situação, a gente não concorda em expor o nosso usuário nesse sentido. Era isso que eu queria dizer. Eu acho que a casa deveria tomar esse cuidado, porque nós temos que ter o cuidado, inclusive isso acaba acarretando em violência novamente lá na rua. A partir do momento que ele passa a ser caçado ou tem represália, ele acaba apanhando na rua de novo porque ele entrou num ambiente de reunião e ele falou alguma coisa. E isso a gente não pode permitir, como a gente tem a questão do cuidado. Bom, continuo os questionamentos, então. Sobre a questão dos indígenas, eu gostaria de deixar claro que indígenas têm uma lei específica. Qualquer intervenção que se faça, ela tem que ser construída junto com a FUNAI. Então, a gente não tem, na verdade, como fazer esse tipo de coisa. E só você, na verdade, comentou sobre, só voltando um pouquinho atrás, Bruno, que a gente não ligou para você, né? Eu quero ver com as meninas, de repente, se a gente não mandou um e-mail falando da nossa presença, tá? Só retornando de novo. Então, a questão dos indígenas foi, na verdade, uma ação que foi feita porque eles não estavam vendendo a questão do artesanato, né? Eles estavam, na verdade, fazendo vendas de produtos ilegais. Então, naquele momento, houve uma intervenção do poder público, mas eu não gostaria, na verdade, de me deter nesse assunto, até porque ele está fora da pauta e porque ele não é considerado pessoa em situação de rua. Ele é, na verdade, uma lei bem específica e é da Secretaria de Urbanismo que deve responder à questão. Sobre o fortalecimento dos nossos serviços, eu volto a comunicar, então, que nós, na verdade, já falei anteriormente, que nós tivemos um incremento de 7 profissionais no POP Rua. Na questão de estrutura, também nós fizemos diversas melhorias, mas eu também já respondo algumas outras perguntas, como essa questão da população esperar o serviço abrir, e chove, etc. Nós estamos em busca de uma nova casa, até porque existe realmente um desconforto daquela vizinhança, né, pela movimentação que existe ali na frente. Mas também gostaria de falar da dificuldade que a gente tem de alugar uma casa. Toda vez que a FAS procura uma imobiliária e diz que é para a população de rua ou para abrigo, os proprietários não querem fazer a locação. Então, a gente tem realmente um grande desafio, porque não existe uma casa que seja uma residência, muitas vezes tão ampla, grande, que a gente possa comportar todo o serviço. Um pavilhão também não é o mais adequado para esse tipo de coisa. Então, na verdade, se a gente realmente pudéssemos, o melhor seria fazer uma construção apropriada, onde a gente coloca realmente aquilo que a tipificação pede. Então, estamos em busca de uma casa melhor em relação a isso. Sobre, então, se a gente conhece esses casos de violência, os que nos chegam, sim, são encaminhados para a Secretaria de Segurança Pública, para o secretário Ederson Cunha, e, na verdade, a gente já pediu providências, essas denúncias foram feitas por escrita e em reunião na FAS. O critério das passagens, na verdade, nós vamos dizer o seguinte: a FAS utiliza sempre a vontade da pessoa em situação de rua.
Eu fiz esse comentário antes dizendo o seguinte: não existe uma forçação, vou chamar assim, em cima do usuário para que ele volte para a cidade dele. Existe, sim, o desejo dele de retornar. Nós tivemos um caso bem-sucedido tempos atrás, de uma pessoa que, depois de muito pop trabalhar, encontrou, na verdade, a família dele em São Paulo, né? E aí, sim, ele expressou o desejo de que ele fazia um tempo que estava aqui, expressou o desejo de voltar para São Paulo, e a FAS forneceu, então, a passagem. Então, a gente tem, na verdade, como uma premissa, primeiro, escutar, na verdade, muito a necessidade do usuário. Sobre, na verdade, a questão do sopão, que é uma das coisas que o vereador Adiló pede, a gente entende, na verdade, que são ações, né, de voluntários, e que sempre que a gente tem a oportunidade de orientá-los do que isso, na verdade, proporciona de benefícios para essa população, a gente o faz. Mas também não cabe a nós, da FAS, impedir esse tipo de ação, que é uma ação voluntária, onde algumas pessoas entendem que vai dar mais dignidade. A hospedagem solidária vem, sim, sendo orientada por nós, porque, se ela não tiver a nossa orientação técnica, ela acaba sendo só assistencialismo. Então, eles acabam tendo muitas questões orientadas pela nossa equipe técnica, para que possa realmente até criar vínculo conosco e para que eles consigam ser convencidos a fazer um plano individual de atendimento. O plano individual de atendimento é a porta da mudança para esse usuário. Por quê? Porque, quando ele deseja fazer, quando ele, na verdade, aceita fazer, e tem que ter o consentimento dele, ele passa a fazer um plano de vida conosco. E esse plano de vida supera todos os desafios que ele tem. Sem esse plano, se ele não adere a esse plano, a gente não consegue fazer praticamente nada com esse usuário. A gente pode até dar dignidade, dar o atendimento lá na saúde, numa necessidade específica, dar o alimento, necessidades básicas, etc. Mas, se ele não se propõe, junto conosco, a trabalhar para que ele supere essas dificuldades, a gente não tem êxito com essa população. A gente tem uma questão também, pessoal, que, quando fala de, poxa, questão do auxílio moradia, vocês estão levantando isso. Sim, o nosso diagnóstico está mostrando quais são os desafios, e que, de novo, pessoal, não adianta criar 1000 casas de acolhimento, que o acolhimento é temporário, ele é por uma situação de desabrigo, mas a gente precisa ter porta de entrada e porta de saída. E a porta de saída é tu transformar a vida dele numa reinserção social, onde ele consiga ter autonomia, pagar suas contas, talvez ter novos vínculos com familiares ou com novas pessoas, e assim por diante. Essa articulação tem sido feita, sim. Todas as sextas-feiras, de forma permanente, o consultório de rua está com abordagens com o POP, né, em reuniões todas as sextas-feiras, e também é trazido junto, nessa reunião das sextas-feiras, na pauta, a secretaria que a gente precisa alinhar ou desenvolver um projeto um pouco mais pontual, como a habitação, a SDET. Muitas vezes também a gente já buscou até meio ambiente, né, a secretaria, a SEMA, para que a gente pudesse pontuar algumas atividades. Então, sim, é um trabalho que se faz constantemente. Nós esperamos também, de alguma forma, que os nossos vereadores nos ajudem quando a gente fala com projetos-leis. Porque, muitas vezes, a gente também, na verdade, entende que a sugestão ou o entendimento e a questão de vocês, na verdade, conversarem com esses usuários, podem vir ideias novas e podem trazer um grande ganho para essa população. A vereadora Paula Iores, ela pergunta, na verdade, sobre a questão da disponibilização de acolhimento, né? Principalmente, na verdade, quando é questão de saúde. Bom, se ele está, a partir do momento quando nós fizemos uma abordagem e percebemos que ele está numa situação onde ele precisa da saúde, nós precisamos que a saúde não faça a internação. A partir do momento que a saúde dá a alta da internação, e ele, na verdade, tem situação de desabrigo, ele é público prioritário no nosso abrigamento. E, inclusive, já existe um fluxo direto da saúde com a FAS para que ele seja acolhido imediatamente. Quando não é situação de saúde, ou muitas vezes que ele está sob efeito de álcool,
e drogas, mas é um efeito leve. O que é o efeito leve? Ainda dá para conversar com ele, ainda dá para, na verdade, negociar. Ele não está agressivo, ele não está, na verdade, desconcertado. A gente, na verdade, acolhe ele nas nossas casas de passagem, sim. E, para isso, existe, então, o grupo de regulação que a gente já comentou anteriormente. Leitos para drogados é saúde. Tá? Então, eu preciso que saúde responda, porque eu não sei. Todos os encaminhamentos que eu tenha conhecimento, eu não sei se as gurias podem me ajudar, mas eu não me lembro que a gente tenha tido algum problema em relação a isso. Mas eu entendo que acho que a saúde pode até responder melhor essa questão. As pessoas que ficam na sinaleira, tá? Que é uma pergunta da vereadora Gladys, né? Na sinaleira, pessoal, não tem só pessoas em situação de rua. Tem artista, tem uma série de coisas, na verdade, que usa, inclusive, aquilo que a gente falou antes, que utiliza da rua como ganha-pão, certo? Tem uma pergunta que não falou sobre aonde foi aplicado os 16 milhões. Sim, certo. Os 16 milhões, eu vou só voltar para a pergunta da vereadora Paula. Os 16 milhões, nós tivemos a prioridade, embora, na verdade, nós tivemos diversos investimentos na alta complexidade, que foram 3 serviços novos do acolhimento institucional de crianças e adolescentes, tá? E nós tivemos também, principalmente, o investimento na básica. Por que na básica? Porque nós entendemos que a política da assistência social ela tem que se fortalecer na básica para que a gente não tenha os problemas da alta complexidade, que é o quê? É ter, na verdade, abrigamento de crianças e adolescentes, de idosos e população de rua. Foi através do reordenamento com os serviços de convivência, onde, na verdade, nós temos ampliação de serviços, isso já foi matéria, na verdade, e, além disso, nosso olhar agora está com a rede da média. Então, nós fizemos todo um reordenamento de todos os serviços, mas a aplicação maior do valor foi na proteção básica, que são serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. A vereadora Gladys pergunta referente às questões, então, das pessoas que estão na sinaleira. Então, queria dizer que nem todos são pessoas em população de situação de rua, mas, normalmente, essas pessoas elas são, na verdade, abordadas quando solicitadas ou estando, na verdade, né, no roteiro da abordagem social. Então, a abordagem social que trabalha das 8 às 22, ela tem roteiros pré-definidos. Mas, quando a população nos chama dizendo eu gostaria que você verificasse o caso da população de rua lá no local tal, ou na sinaleira, ou assim por diante, a gente tem, então, a equipe da abordagem social. Temos um número da abordagem social. Gurias, se vocês lembram, eu não lembro, para fornecer o número da abordagem social. A vereadora Gladys quer. Número do telefone da abordagem social, telefone celular de plantão. E o que acontece também? Essa população ela é, na verdade, chamada da mesma forma que é abordada uma outra pessoa, né, que esteja na rua, dormindo, para que a gente consiga entender quais são as necessidades que ela tem. Então, existe, sim, essa abordagem, e a gente só consegue, isso é muito importante, retirar a pessoa da rua com a concordância dela. Bom, vereador Rafael Bueno. A senhora falou de uma pessoa que fica também em frente ao hospital, né? Essa pessoa, eu não sei se a gente está falando da mesma pessoa, mas essa pessoa me cabe, na verdade, também dizer que, se é a que nós estamos pensando, ela tem uma história que, na verdade, não a deixa sair da rua. Ela tem a família dela toda que foi tratada no hospital, naquele hospital, e ela entende que ali é a casa dela e ela não quer sair daí porque ela enxerga o hospital como a casa dos pais dela. Mas, enfim, são histórias e histórias que a gente teria aqui para contar, porque cada ser carrega consigo uma série de valores, de história e, na verdade, de dificuldades. Bom, Rafael Bueno comenta sobre a questão dos comparativos que foram feitos, então, com outros municípios,
E eu acho que é importante, sim, vereador, a gente falar dos comparativos, porque, querendo ou não, as atitudes que aconteceram, por exemplo, em Vacaria e Farroupilha, acaba que aumenta o nosso número de atendimento aqui. Então, e também essa questão de fechar, na verdade, esse tipo de casa, ela acaba, na verdade, além de aumentar a demanda, demonstra, na verdade, a forma como aquele município trabalha. Caxias do Sul tem, sim, essa questão do cuidado, e ela sempre atende. Quando o senhor se refere ao ACOLE, eu até posso novamente responder essas questões, mas isso aqui já foi feito um requerimento naquela época, e a gente fez todas as respostas para esta casa referente aos motivos pelos quais o ACOLE foi fechado. E eu, na verdade, só quero ratificar que o ACOLE não era, na verdade, um serviço tipificado, pessoal. Sequer tinha RH. A gente tirava 2 educadores da casa de passagem para cuidar lá no ACOLE, em condições totalmente insalubres, e os próprios servidores vinham a todo momento, logo que iniciou essa gestão, pedindo para que a gente acabasse com aquele serviço, que não existia nada técnico, era o verdadeiro assistencialismo, era uma pernoite. Então, assim, eu acho que não há mal nenhum, e não é um descaso com... Peço licença só um instantinho. Questão de ordem, senhor presidente. Prorrogação da sessão, invocando o artigo 104, para que ela se estenda até o final da hora do dia, uma vez que ainda temos pauta depois da fala da secretária. A prorrogação da sessão até o final da hora do dia está em votação. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Você está acompanhando aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 e também através das redes sociais da Câmara Municipal de Vereadores, a sessão desta terça-feira, dia 21 de maio. Em votação, prorrogação da sessão até que seja finalizada a ordem do dia. Encerrado o registro dos votos. O voto favorável do vereador Ed Carlos. Vereadora Tatiane vota favorável. A prorrogação da sessão até o final da hora do dia foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Retornamos, então, a palavra à senhora Rosane, com mais 5 minutos para fazer o fechamento, então. Tá. Sobre a questão da hospedagem solidária, vereadora, a gente não está repassando para a Igreja Católica nossa. Só que eu entendo que, dentro da questão do cuidado, existe a dignidade. E a dignidade também parte, na verdade, de muitas ações da Igreja Católica. Eu, particularmente, agora vou falar como pessoa, que eu acho que a Igreja Católica poderia promover muitos outros projetos sociais. E essa iniciativa, ela foi da fase em conversar, porque existia uma intenção da Igreja Católica em cuidar melhor dessas pessoas. E nós conseguimos, através da hospedagem solidária, que já responde à pergunta da vereadora Tatiane, onde a gente, na verdade, ela é um projeto de inverno com início e fim, exatamente para que essas pessoas não fiquem na rua. E a nossa abordagem social está lá dentro para tentar fazer o vínculo, aproximar e buscar ele para o nosso centro pop, para a gente poder trabalhar o PIA, para que essa pessoa, na verdade, tenha uma mudança no plano de vida. Nós temos, na verdade, a questão da... Me pediram sobre a internação compulsória. Renato, total saúde. Não vou conseguir colaborar com isso, porque, digamos assim, se tu vai pedir a nossa opinião, nós não somos de acordo. Nós não pactuamos com isso. Essa é a nossa posição também. Mas não pactuar, na verdade, não significa que a gente vai conseguir resolver totalmente o fato, porque ela está muito mais relacionada e eu acho que a saúde deveria responder. Nós temos aqui também a vereadora Denise, onde ela fala, então acho que eu já respondi sobre a questão, na verdade, da relação do consultório de rua com as nossas equipes. Toda sexta-feira ela está junto conosco, melhorou muito essa relação. O consultório de rua está sendo melhor equipado agora também através de uma ambulância, que virou uma van, enfim, para poder melhor atender, está em andamento, e a gente está trabalhando muito junto. Mas lembrando que o consultório de rua e a FAS, nem em todos os lugares a gente consegue entrar. Tem alguns lugares que representam perigo para o servidor. Então, muitas vezes, a gente faz o atendimento na porta, ou a gente tenta fazer, tentativa de abordagem. Então, nós temos diversas tentativas de abordagem, inclusive, esse ano, eu já posso dizer que foi
De janeiro até abril, 641 tentativas, que são tentativas que a gente chama de sem sucesso, ou com pouco sucesso. Por quê? Porque eu não quero, eu não vou, não precisa chegar, sabe? Toda essa questão. E, em compensação, nós tivemos já, acho que foram 1.600, que foram acessos, né, atendimentos de janeiro até abril, onde a gente consegue, então, criar um vínculo, e aquela pessoa também que vai lá no POP, onde a gente passa a ser uma referência para ele, para o atendimento, seja para qualquer tipo de ordem, seja para a questão de documentação, o início, na verdade, de inserção no programa Bolsa Família, seja, na verdade, relatos de problemas de saúde e assim por diante. Superação. Renato Oliveira pediu sobre superação. O Superação, vereador, nada mais é do que a gente tem falado aqui. O programa Superação é o diagnóstico de cada situação e o desenvolvimento de um plano individual de atendimento. Superação é um programa que nós lançamos lá atrás, onde a gente percebeu que a FAS não trabalhava com a história e as necessidades e as superações que cada um tinha. Então, foi necessário superação, onde a gente conseguiu regular as vagas que já foram ditas, a criação do PIA, para a gente conseguir ver quais são os desafios de cada pessoa e, principalmente, na verdade, para a gente conseguir fazer os devidos encaminhamentos, seja educação, habitação ou assim por diante. Então, a gente não falou do nome dele porque ele é como se fosse um guarda-chuva maior, onde todas as outras coisas foram definidas através desse programa. O Pop Rua tem horário de atendimento, pessoal. Então, assim, não é uma casa que está aberta a qualquer hora, inclusive a casa de passagem. Ela tem horário de entrada e saída, como uma escola tem, como talvez uma UBS também tenha, talvez não tenha também uma UBS para ser atendido. Então, o Pop Rua também tem. E não necessariamente quando ele está sem atendimento, sem pessoas lá, ele não esteja trabalhando. Existem atividades internas para serem executadas, atividades principalmente que são de discussão dos casos e os encaminhamentos. E, por fim, sobre a campanha do agasalho, só para resumir aqui, o vereador pediu, foi o Périco, né? Banco do Alimento é com a Secretaria da Agricultura, tá? Então, acho que maiores esclarecimentos é com ele. Eu não fui na abertura do Banco do Alimento, da campanha do agasalho, porque era um dia, o vereador até Adiló me encontrou lá, era um dia que eu sou voluntária e coordenadora do Bazar do Bem, dia 11 de maio, ali no Salão dos Capuchinhos. Obrigado, Rosana. Nós esperamos que, com essa reunião de hoje, se abra um canal positivo de diálogo entre a Fundação de Assistência Social e esta casa. E alguma coisa que, porventura, não tenha tido oportunidade de esclarecer agora, pode fazê-lo por escrito, e o canal está sempre aberto aqui conosco. Nós vamos, então, agradecer a presença sua e dos demais colaboradores da Fundação, e vamos interromper a sessão por 3 minutos para nossas despedidas. Não. A sessão está suspensa.